A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E com a ajuda de Deus estaremos juntos a partir de agora, com muito da parte do nosso Deus, como sempre, louvor, a reflexão bíblica, que logo mais estaremos refletindo na palavra de Deus. Teremos aqui o momento da participação dos ouvintes, dos nossos internautas, através de áudios, onde os irmãos podem enviar seus áudios, fazendo seu pedido de oração, enviando a sua palavra, a sua mensagem para alguém que desejar. Diz o seu nome, de onde está falando, e daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo os áudios dos nossos irmãos. Teremos um momento também, queridos, de testemunho, isso mesmo, testemunho que vai edificar a sua alma, que vai trazer alegria em saber que o nosso Deus permanece o mesmo. Primeiro porque a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na palavra de Deus encontramos Ele usando o profeta Malaquias dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele continua fazendo milagres. E logo mais teremos um testemunho que vai impactar a sua vida. E teremos, por fim, meus irmãos, um momento de oração. Momento este, onde estaremos apresentando todos os pedidos de oração. Os irmãos que entrarão em contato conosco, e não só estes, mas também todos os que necessitam de um milagre, de uma bênção de Deus. Estaremos neste momento, neste programa, fazendo oração, apresentando ao Senhor e crendo no poder da oração. Também temos aqui o momento da participação da convidada do nosso pastor presidente. Daqui a pouquinho estaremos apresentando, ela já está aqui no estúdio. A serva de Deus estará louvando o nome do Senhor e certamente esse programa será de bênção para a sua vida, como tem sido. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, louvar a Deus pela vida do seu servo, que tem investido na obra do Senhor, nos meios de comunicação. A Rede Brasil é o maior exemplo disto. A Rede Brasil que tem alcançado, meus irmãos, o Evangelho por meio da Rede Brasil, muitas vidas. Então, que Deus continue abençoando o nosso pastor, dando saúde, longevidade, graça, sabedoria cada vez mais para estar apacentando o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enviamos saudações à nossa querida irmã Judite Alves, a sua esposa, pastor Ailton Júnior e toda a família, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja e também da Convenção de Ministros aqui no estado de Pernambuco. Queremos saudar os missionários que estão no continente africano, na República Argentina, os missionários que estão em Portugal, os missionários ou o casal de missionário que está ali, irmãos, no Peru, que a bênção de Deus esteja sobre todos os nossos queridos irmãos, companheiros da obra do Senhor. Queremos saudar os obreiros que cooperam com o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife e região metropolitana, os coordenadores de área, vice-coordenadores, presbíteros, evangelistas e pastores. Queremos saudar também os pastores setoriais, os pastores que estão nas filiais em todo o estado de Pernambuco, no interior do estado. Que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Como sempre fazemos, abrindo o programa Deus Fala ao Coração, eu quero enviar uma saudação especial a você que está voltando do seu trabalho, você que está no seu automóvel, ou mesmo de Uber, mas que já sintonizou aí, acessou as plataformas digitais e está acompanhando, não é, conosco o programa Deus Fala ao Coração. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite, um bom descanso. Você que está saindo de casa neste momento para o trabalho. Tem muita gente voltando do trabalho para casa, mas também tem muita gente indo para o trabalho. Que Deus te ajude, te dê um ótimo trabalho. E vamos juntos no programa Deus Fala ao Coração. Quero saudar a você que está em sua casa com a sua família,
depois de um dia de labuta, você que chegou do culto de doutrina, Santa Ceia, e neste momento está com a família, ligou a sua TV, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você que neste momento está no seu ambiente de trabalho, você que é porteiro, você que é vigilante, você que é motorista de aplicativo, você que trabalha na área da saúde, enfim, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre todos os nossos queridos irmãos. Aos nossos queridos amigos que ainda não são evangélicos e muitos, mas muitos que acompanham, o programa Deus Fala ao Coração. Deus os abençoe. Quero neste momento convidar a todos para estarmos lendo a palavra de Deus. Quero saudar antes, meus irmãos, todo o povo de Deus ali em Novo Benfica, área 72, os nossos irmãos em Estrada dos Remédios, Sítio Tabaiares, Cordeiro, Caxangá, e também os nossos irmãos na congregação em Zumbi. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Se você pode, neste momento, abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto sagrado, eu lhe convido a fazer isto. Caso contrário, caso não possa, manusear a Bíblia, talvez esteja dirigindo ou esteja no seu ambiente de trabalho que não lhe permite manusear a Bíblia neste momento, mas se você está ouvindo, esteja atento o que diz a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, queremos ler a partir do versículo 6 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7. A palavra do Senhor diz: sede lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Queridos, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus a este programa e que ele seja um canal de bênção para as vidas, para as famílias, para aqueles que ainda não servem a Jesus, que ainda não professaram a sua fé publicamente no Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, e agradecer por este momento tão especial, onde estamos conectados com muitos, mas muitos filhos Teus, através do rádio, através da TV, através das plataformas digitais. Não importa, Senhor, o meio pelo qual os Teus filhos, os nossos amigos estão acompanhando este programa. O importante é que a Tua bênção esteja sobre todos. Ó Pai, que a Tua palavra, ao ser ministrada nesta noite, os louvores que serão entoados aqui ao Teu nome, que tudo, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Que a mensagem pregada, a mensagem cantada, traga impacto espiritual, de modo que aqueles que ainda não tiveram a sua experiência espiritual contigo possam ter nesta noite. Sim, Senhor, aqueles que ainda não se decidiram a Ti, não publicaram a sua fé em Ti, possam fazer, Senhor, nesta noite. Convence através do Teu Espírito,
E não somente isto, Pai, como teu servo, como teu filho, e tendo ousadia de entrar em tua presença, eu te peço pelas famílias, eu te peço pelos meus irmãos que neste momento precisam de um abraço, Senhor, na alma, que precisam de renovo, que precisam de alegria. Eu lhe peço neste momento por tua serva que está de joelhos, derramando lágrimas e precisando de um agir da tua parte. Eu não posso, nós não podemos, mas tu és o Deus que domina todas as coisas. Tu tens todo o poder. Sim, Senhor, não há outro Deus além de ti. E eu te peço, estende as tuas mãos, abre, Senhor, caminhos, assim como fizeste com Israel, abrindo o mar vermelho, Senhor. Aleluia. Faça nesta noite da ordem para que a tempestade, Senhor, se acalme. Da ordem para que o vento, Senhor, Pai, pare de soprar contrário. Tu ainda aquieta o mar, tu ainda dá ordem ao vento. Ó Espírito Santo, esteja conosco nesta noite uma vez mais, Senhor, e que este programa seja de bênção. Abençoe os meus irmãos que aqui estão na produção deste programa, tua serva, que logo mais estará te louvando. Opera maravilhas, é o que te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Estás orando, aguarde, não temas, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Glória a Deus, queridos, como é bom estarmos juntos, não é? E hoje nós estamos aqui com uma equipe abençoada, irmãos, na produção deste programa, irmão Eduardo, presbítero Manuel, o irmão Lucas, irmão Abimael, não é? Deus abençoe toda a equipe que está aqui trabalhando nos bastidores para que chegue até você essa programação ou esse programa abençoado. Queridos, nesta oportunidade eu quero convidá-los para refletirmos na palavra de Deus e eu creio que Deus já tem uma palavra para o teu coração e neste momento eu quero lhe convidar a estar atento àquilo que Deus estará falando à sua alma, à minha alma, através da sua palavra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, você que chegou agora, nós estivemos lendo a partir do versículo 6 ao versículo 9, eu quero recapitular o texto sagrado. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amados, quero trazer uma reflexão subordinada ao tema, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Esse texto é um texto muito conhecido, principalmente entre as irmãs, não é? Do círculo de oração, porque traz uma mensagem de conforto, de alento, em saber que Deus, Ele cuida dos seus filhos, dos seus servos. Precisamos, contudo, irmãos, entender a razão pela qual o apóstolo Pedro, ele escreve esta epístola, a primeira epístola que traz o seu nome, a quem ele dirige e o motivo pelo qual ele escreve. Em primeiro lugar, meus irmãos, esta carta, ela é endereçada aos irmãos que estavam na Ásia Menor. Acredita-se que esta carta pode ter sido uma carta circular. Significa dizer que a mesma carta esteve passando em algumas igrejas. Estas igrejas, elas são mencionadas, ou pelo menos os locais em que as igrejas estavam, os seus destinatários. Logo no versículo 1 do capítulo 1, quando a Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vejam que o autor sagrado fala dos destinatários desta carta. E acredita-se que essa carta, a mesma carta, ela passou, por isso que acredita-se que ela seja circular em Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Outros acreditam que o portador dessa epístola tirou uma cópia e enviou para cada igreja que estava nessas regiões diferentes da Ásia Menor, a fim de que aqueles irmãos fossem inflamados pelo poder de Deus, fossem renovados na fé, encorajados a progredirem na caminhada cristã. Isto porque, meus irmãos, quando nos detemos a analisar o propósito da epístola, nós vamos perceber que o servo de Deus, Silvano, que aparece no capítulo 5, versículo 12, acredita-se que ele tenha sido o amanuense de Pedro enquanto ele ditava, falava, e ele ia escrevendo. Mas o que nós queremos mostrar, na verdade, é o propósito da epístola. Nós vamos encontrar pelo menos 5 a 6 vezes nessa epístola a palavra perseguição ou os sinônimos deste termo, como aflição, como sofrimento. Capítulo 1, versículo 6, nós encontramos a primeira expressão do apóstolo concernente a esta verdade, quando ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, com várias provações. Capítulo 2, versículo 12, o apóstolo diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Ainda no versículo 15, o apóstolo diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem
tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Capítulo 4 e o versículo 12, queridos, nós encontramos a seguinte expressão: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E por fim, capítulo 5, versículo 9, nós encontramos a expressão do apóstolo: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vejam, irmãos, que o apóstolo ele faz menção várias vezes de perseguição, aflições, provações. Ele fala de vitupérios. Ele fala no versículo 12, ele chega a dizer: não estranheis a ardente prova. E esses termos e outros correlatos indicam que o que na verdade a igreja primitiva estava enfrentando era perseguição. Logo, o propósito dessa epístola era consolar os irmãos, fortalecer a fé daqueles servos de Deus, para que eles pudessem permanecer firmes, dada a perseguição que estavam enfrentando. E quando nós analisamos de uma forma mais profunda o sofrimento e a perseguição daqueles irmãos, o sofrimento que eles estavam enfrentando, nós vamos ver no capítulo 4, versículo 12, versículo que lemos, até o versículo 11 do capítulo 5, exatamente este quadro de sofrimento. E ao falar, meus irmãos, de sofrimento na igreja primitiva, nós estamos falando em um período em que o povo de Deus sofreu uma grande perseguição. Os imperadores de Roma que governaram naquele período, é bom que se diga que perseguiu tanto o povo de Deus, e acredita-se que por um período de aproximadamente 200 anos. Alguns irmãos foram mortos à espada, enforcados, outros queimados vivos. E por que não falar aqui do imperador Nero, um dos homens que se levantou contra a igreja e cometeu atrocidades. Quando nós lemos a história, nós vamos perceber que no concílio de Jerusalém, por exemplo, capítulo 15, não é, da primeira epístola aos Coríntios, nós vamos perceber, irmãos, o sofrimento da igreja, ou em Atos dos Apóstolos, quando o povo de Deus se reúne, e ali acredita-se que a maioria dos que estavam tinha alguém da família que havia sido morto, que havia padecido por amor ao Evangelho. Também, quando lemos a história, vamos perceber que no concílio de Niceia, os estudiosos dizem que aqueles que estavam presentes, irmãos, no século IV depois de Cristo, todos
ou quase todos, traziam no corpo marcas da perseguição, de açoites, dos chicotes, de ferros quentes que queimavam o corpo daqueles irmãos, de modo que o povo de Deus estava sendo perseguido, torturado, machucado. E é dentro desse contexto que o apóstolo percebe, por meio do Espírito Santo, a necessidade de inflamar o coração daqueles irmãos que estavam na Ásia, naquelas regiões, conforme versículo 1 do capítulo 1, Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele diz no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O termo lançando aqui, do verbo lançar, no grego está no particípio auristo. E isso significa, irmãos, um ato realizado de uma vez por todas. O apóstolo estava dizendo, vocês devem lançar de uma vez por todas toda a vossa ansiedade. Deixem nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. Isso significa que na nossa vida nós temos fardos, nós temos as nossas dúvidas, os conflitos, as ansiedades, mas tudo isso é aconselhado pelo homem de Deus que escreve essa epístola, e ele diz, lançando. Na língua portuguesa, nós temos o verbo aqui no gerúndio, indicando uma ação contínua. Ele não diz apenas lancem, ele usa essa forma verbal do particípio auristo no grego, que significa uma ação que ela é realizada de uma vez por todas, sem reserva. É você entregar algo a alguém e acabou. Você não vai ficar se preocupando com aquilo que você deixou na mão de alguém. Enquanto que no português, o gerúndio indica que nós devemos continuar fazendo isto. Ou seja, se eu lancei nas mãos de Deus algo hoje, e amanhã, porventura, vier outra demanda, eu devo fazer o mesmo, lançar sobre ele. E assim sucessivamente, todas as demandas que sobrevierem a nós devemos lançar, colocar nas mãos dele, porque ele é poderoso para resolver. Em segundo lugar, além de falar de lançar de uma vez por todas nas mãos do Senhor, o apóstolo fala sobre a ansiedade. Ele diz, lançando sobre ele toda, não é alguma, ele diz toda vossa ansiedade. E a palavra ansiedade aqui no grego é merímina, que significa preocupação. Observem, queridos, que o apóstolo chama a atenção dos seus leitores originais, aqueles que estavam sendo perseguidos, daqueles que tinham familiares que haviam sido mortos, torturados por amor ao Evangelho, a igreja primitiva que estava enfrentando perseguição. E ele diz, essa preocupação de vocês, esta ansiedade de vocês, continue lançando sobre ele. Lancem sobre o Senhor, lançando sobre ele toda vossa ansiedade. Em terceiro lugar, ele diz, por quê?
ele explica o motivo pelo qual nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações. E ele diz, na parte final do versículo 7, porque ele tem cuidado de vós. E aqui, meus irmãos, nós temos a expressão cuidado de vós, e o termo cuidado aqui no grego é milei, que significa ter cuidado de alguém. É aquele que ele não está apenas olhando para o homem, para seus servos, contemplando o que está acontecendo. Como acredita-se que Deus criou o mundo como um relojoeiro e deixou o mundo à mercê. Deus não é apenas o Deus transcendente, mas ele é imanente. Significa que ele se relaciona com a sua criatura, com seus filhos. Deus está presente na nossa vida. E a presença de Deus nos mostra o cuidado dele contínuo, irmãos. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e eu quero chamar a sua atenção para observarmos nesta noite, neste momento, os cuidados de Deus. Você já parou para analisar que você só está agora assistindo este programa, ouvindo a programação através do rádio? Você só está neste momento de pé, sentado ou deitado, seja como você está neste momento ou estiver neste momento, mas você só está vivo porque Deus tem te sustentado. A Bíblia diz, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso fala de cuidado. Nós vamos ver na Bíblia, queridos, o próprio Jesus ensinando sobre o seu cuidado. E ele chega a dizer, não andeis inquietos com o que vocês hão de comer, com o que vocês hão de vestir. E ele dá exemplo dos pássaros e diz que os pássaros não semeiam, não cegam, mas disse Jesus, vê se eles não se vestem melhor do que Salomão em todo o seu reino, porque eles são cuidados por Deus. E se os pássaros são cuidados por Deus, imagina você que é filho dele, que foi gerado pelo Espírito Santo com o novo nascimento, que tem comunhão com Deus. Portanto, a palavra de Deus para o teu coração nesta noite é: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Deus nos conhece, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer que Deus conhece ou nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós vamos perceber na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, exemplos de pessoas que tiveram o cuidado de Deus na sua vida. O que falar, por exemplo, de Elias? Elias que foi cuidado por Deus, mesmo no momento da seca, quando Deus ouviu, não é? Porque Elias, ele toma a iniciativa de profetizar para protestar o pecado de Israel. E ele diz, nestes anos não haverá orvalho, nem chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. E qual foi a consequência lógica disso? A seca. Mas a Bíblia diz que Deus cuidou de Elias, enviando pão através dos corvos, e ele bebia do ribeiro de Querite. Ali está claro o cuidado de Deus. É verdade que o ribeiro se seca, mas o cuidado do Senhor continua na vida de Elias, porque o Senhor lhe diz, vai a Sarepta,
E eu quero, meus irmãos, abrir um parêntese e dizer que o cuidado de Deus se manifesta em nossas vidas de forma paradoxal. Eu vou repetir. O cuidado de Deus acontece na nossa vida de forma paradoxal. O que eu quero dizer é que, às vezes, Deus ele trabalha por meios, através de pessoas ou coisas que a gente não espera. Quanto ao pão, para Elias, ele usou os corvos. Para cuidar dele em Sarepta, ele usou uma viúva. Mas como pode? Já que viúva tinha um sinônimo de pobreza, ou extrema pobreza. Tanto é que o texto diz que aquela mulher, quando perguntada por Elias, quando recebeu a orientação dele, quando ele diz: faz um bolo para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. Aquela mulher disse a Elias: a tua serva não tem nada em casa. Olha o que aquela mulher diz a Elias: eis aqui os cavacos, pedaços de madeiras pequenos fragmentos de madeira, cavacos é isto, tiras de madeira. Eu apanhei para fazer um pequeno fogo, para colocar a última porção de alimento na panela. E olha a esperança daquela mulher: eu vou comer com meu filho a nossa última refeição e depois iremos morrer, porque não tem nada, meu Senhor, na despensa. Mas o Senhor usa o profeta com autoridade e diz: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. Queridos, recebam esta palavra nesta noite. O Senhor tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado de ti no oxigênio para que você sobreviva. O Senhor tem cuidado de ti na manutenção da tua vida. O Senhor tem cuidado de ti abrindo portas e portas para que você possa granjear o pão de cada dia. O Senhor tem cuidado de ti, inclusive dentro desta situação de adversidade, perseguição. Não tem estado o Senhor contigo? Ele não tem te dado graça para que você continue esta jornada? Talvez neste momento eu esteja falando para tantas pessoas que estejam angustiadas, que estejam perturbadas, ansiosas, mas o Senhor fala com você através da sua palavra, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance a sua preocupação a Deus. Isso. Aleluia. Lance sobre ele. Lance sobre ele. Escute esta palavra em forma de canto. Aleluia. Todo esse peso lança sobre mim. Glória a Deus. Isso é fácil. Aleluia. Mas tem bom ânimo, eu venci. O mundo lança sobre mim. Olha, querido, se você não consegue sozinho, lança sobre ele. O fardo está pesado, está difícil, lança sobre ele. Mas lança sem reserva, de uma vez por todas, como é o significado original do termo. O Senhor está contigo. O Senhor está cuidando de você. Creia que a vitória vai chegar no nome de Jesus. Recebe esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos a honra de apresentar nesta noite
a cantora convidada pelo nosso pastor presidente, a nossa querida irmã Valdilene Araújo, ela que já faz parte da Bereia Music, sempre está conosco aqui. E hoje, uma vez mais, a nossa irmã é a convidada do nosso pastor e ela já estará louvando o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, amém, pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrina e ainda não cheguei em casa. Mas este dia vai chegar, em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, eu sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo eu vou. Aleluia. Falta pouquinho pra você chegar em casa. Sou peregrino aqui, eu sou forasteiro. Eu tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Eu tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Você também? Olha, lá não haverá mais dor,
lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, olha, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar. Irmãos, glória a Deus, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração, depois de termos ouvido uma reflexão da parte de Deus, reflexão bíblica, e também depois de termos ouvido um hino maravilhoso, que acredito que tocou a sua alma. Ele é o Deus que cuida de nós, amém? Meus irmãos, neste momento nós queremos lembrar das nossas redes sociais. Você já sabe que o programa Deus Fala ao Coração pode ser acompanhado não só pela TV e rádio, mas também pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook. E os irmãos podem aproveitar este momento para enviar o link deste programa para abençoar famílias e vidas. Faça isso com o seu amigo, aquela pessoa que você conhece. Compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Neste momento nós teremos um testemunho. Quero chamar aqui o quadro Deus de Milagres. Chame pessoas para assistir esse testemunho que certamente vai impactar a sua vida. Vamos assistir o testemunho. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Eu venho aqui trazer um relato, testemunhar acerca do que Deus tem feito para com a minha vida e a minha família. Certo dia eu tive um sonho e o Senhor me mostrou através de um sonho uma tempestade muito intensa, e estava eu e minha família nessa grande tempestade que parecia que ia nos levar. E aí naquele vento o Senhor falou que nós iríamos passar por um processo e que era necessário passar por esse processo. Muitas das vezes Deus nos faz entrarmos, Ele só nos livra dentro da fornalha. Ele permite que a gente entre na fornalha e nos livra dentro do fogo. E assim aconteceu comigo. Minha filha, com 9 meses de idade, nós descobrimos alguns sintomas que ela veio acontecendo, que foi ocorrendo com a minha filha, de muita sensibilidade auditiva. A gente ia aos cultos e tínhamos que terminar pela metade, porque quando havia o barulho, o som da bateria, da música, do eletrônico, isso a incomodava muito. Havia muita agitação psicomotora. Para além disso, ela não conseguia falar, dificuldade na fala. A levamos aos médicos, buscamos ao médico, que disse que era natural, que nós deveríamos buscar, então, colocá-la na escola, para que ela então pudesse ali se desenvolver, por ser filha única. E então a colocamos na metade do ano, colocamos Heloísa na escola e descobrimos que não era por ser filha única. Havia um processo ali em torno daquilo. Se chama o transtorno do espectro autista, o TEA, que até então eu não conhecia. E aí daquele filho tão sonhado, porque quando a gente está grávida, a gente sonha com um filho, idealiza uma coisa, e aí quando nasce, a gente sente aquele luto. É um luto do filho imaginário, do filho que a gente idealizou para o filho real, com as limitações que tem. Mas Deus em todo o tempo esteve presente
conosco, nos guiando e nos livrando, nos dando vitória sobre todas as coisas. E aí foi necessário entramos no processo de terapia, junto com a minha dirigente também, que muito me ajudou em campanhas de oração, a irmã Esther Lira, do ciclo de oração. Então, junto com ela, a gente conseguimos e lutamos em oração. É lógico que o propósito era para que Deus curasse, mas naquele momento não foi assim que o Senhor fez. Ele permitiu que, de fato, a gente passasse na fornalha, estivéssemos ali, mas o Senhor nos deu vitória. Hoje eu posso ver a minha filha para a glória de Deus, aleluia, louvando ao Senhor, pois ela ama cantar, ama adorar o Senhor, ama a música, né? Ela hoje tem uma concentração para a glória de Deus, se senta, cultua, presta atenção ao trabalho da igreja, adora se envolver no Ministério do Louvor. Hoje eu vejo a minha filha cultuando, adorando e bem adaptada, porque assim o Senhor cumpriu com o que Ele falou, que mesmo diante da sua limitação, o Senhor a usaria, porque Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Às vezes a gente não entende algumas coisas que a gente passa, mas nós entenderemos depois. E hoje eu estou feliz com a minha filha, estou muito feliz. Nossa família se ergue e agradece ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem concedido à nossa família, por tudo que Ele tem feito. Eu gostaria de chamar a minha filha Heloísa para que ela pudesse louvar um pouquinho junto conosco. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. É bênção do Senhor, é o Senhor que faz isso e muito mais. Até os 6 anos, minha filha não conseguia falar. E hoje, ao vê-la louvar ao Senhor, na habilidade de louvar, não só falar, mas louvar, é bênção do Senhor para nós, irmãos. Continue crendo, confiando nas promessas do Senhor, que vitória Ele tem para nos dar. Glória a Deus, queridos irmãos. Eu disse no início deste programa que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu gosto muito de, quando falo do versículo 6 do capítulo 3 de Malaquias, lembrar de uma frase célebre de um filósofo da Grécia chamado Heráclito. Ele ficou conhecido como o radical da sua filosofia, porque ele dizia que um homem não pode tomar banho no mesmo rio por 2 vezes. Porque se ele fizer isto hoje e voltar a fazer amanhã, ele não é o mesmo homem, nem o rio o mesmo rio. Ambos sofreram mudanças. Mas o Senhor, Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando maravilhas, Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando maravilhas na vida daqueles que creem no seu cuidado. Que esse testemunho possa trazer para você fé, alegria e esperança, para que a sua vida também seja impactada pelo poder do nosso Deus. Amém? Queridos, neste momento nós queremos convidar a nossa irmã Valdilene para estar louvando ao Senhor mais uma vez, e ela estará cantando, louvando ao Senhor com 2 hinos. A nossa irmã, que, como disse, não é, sempre está conosco, sempre atendendo convite do nosso pastor presidente, e hoje, uma vez mais, ela está aqui. Como disse, é sempre um prazer tê-la conosco, seu esposo que está aqui nos bastidores,
Então vamos continuar adorando o nome do Senhor com a nossa irmã Valdilene Araújo. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam em vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura. Eu pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais os espinhos. Eu fui renovada em minha alma, a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém não aroma, e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que em mim sobrevêm. As lágrimas tantas que um dia chorei tornaram-se em pedras, e eu as colecionei em pedras preciosas de um raro valor, que enfeitam hoje em dia o meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais os espinhos. Eu fui renovada em minha alma, a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais os espinhos. Eu fui renovada em minha alma, a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás, para trás.
as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até pra falar, tempo de estar calado. E hoje escolhi este tempo para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Eu removo a intriga e o ódio, coloco amor. Eu trago a vitória comigo, eu tenho a vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro, eu faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje dissestes, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ano, eu luto por ti. Aquele que é muito é amado, mas provas recebe. O barro que muito é pisado, o valor adquire. Se por algum tempo sozinho deixei-te, mas hoje com amor imenso eu te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho a vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, quem é que pode fechar? Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago a vitória comigo, eu tenho a vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro, eu faço sarar, eu bato, eu consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem, vai tudo bem. Eu sou Jesus, vai tudo bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois de termos ouvido esses hinos com a nossa irmã Valdilene, que a sua alma possa estar se deleitando na presença do Senhor. E eu retomo aqui a reflexão que nós falamos: Ele tem cuidado de vós. Amém?
Que Deus vos abençoe. Queridos, é chegado um momento muito esperado aqui no programa pelos nossos irmãos, internautas. Momento este em que nós teremos a participação dos nossos ouvintes através de áudio. E neste momento você já pode enviar o seu áudio para o número que está aparecendo aqui na sua tela, 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Você envia o seu áudio de até 1 minuto, não é? E você diz de onde está falando, diz o seu nome, faz o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, apresentando todos os pedidos de oração. Então vamos aí ouvir neste momento o primeiro áudio do nosso irmão ou da nossa irmã que está participando conosco. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Jonathan Samuel, da cidade de Belo Jardim, aqui em Pernambuco. Amém, pastor da irmão filial Jonathan. Pastor Edivaldo Rodrigues. Sim. E quero pedir oração por toda a minha casa, minha família e Certo. por todos que fazem parte aí dos estudos da Rede Brasil. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém, irmão Jonatas. Deus abençoe. Obrigado pela participação e queremos agradecer a Deus por sua vida. Nós vamos orar pelo senhor e toda a sua família e agradecer também a Deus, não é, pela vida do pastor Edivaldo Rodrigues, que é o gestor daquela filial. Pastor Edivaldo Rodrigues, a quem temos um grande apreço, ele e sua esposa. Pastor Edivaldo já pastoreou em Lagoa do Carro, não é? De onde também fomos, e que Deus continue abençoando toda a igreja do Senhor nesta cidade. Vamos ouvir mais um áudio. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Virgínia, faço parte da área 16, peço oração por mim, Certo. pela minha saúde e toda a minha família. Muito bem, irmã Virgínia, nós estaremos orando pela irmã daqui a pouquinho. Nós vamos juntar a nossa fé, não é? Como diz o evangelista Enoque Barros, fé mais fé, o resultado é milagre. Amém? Deus abençoe todo o povo de Deus aí em Olinda e agradecemos, irmã Virgínia, a sua participação. Vamos a mais uma participação de hoje, meus irmãos. Pai do Senhor, eu sou Rebeca, do Pina 1, Pois não, área irmã 18. Rebeca. Eu peço Amém. oração pela libertação da vida do irmão, que é usuário de droga e está Oh, morando meu na Deus. rua, pela Meu Deus. escolhadeira. Sim. Vamos orar, queridos irmãos, para Jesus ajudar a nossa irmã Rebeca e que o Senhor chegue com libertação. Ele pode, Ele cuida de nós, irmã Rebeca, e eu creio no poder da oração. E eu creio também que a irmã vai agradecer este milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir mais um áudio, irmãos. Pai do Senhor, eu me chamo Francisco, sou da área 26, peço oração pelos Amém, meus Francisco. filhos, por essa nação, que este ano seja maravilhoso debaixo da graça do Senhor, para Amém. todos nós, amém? Amém, querido. Deus abençoe, irmão Francisco, todo o povo de Deus aí em Olinda, né? Águas Compridas, Águazinha, toda essa região aí, que a bênção de Deus esteja sobre todos os nossos irmãos. Agradecemos ao querido irmão Francisco pela participação e daqui a pouco nós iremos orar. E como pediu o nosso irmão, nós vamos orar pelo nosso Brasil, né? A nossa nação. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, pedir que a paz de Deus esteja sobre nós, que Deus esteja colocando as coisas no seu devido lugar, porque Deus é o Deus também do Brasil e a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe o querido irmão Francisco, daqui a pouquinho estaremos orando. Mais uma participação, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, Amém. que quem fala é Jéssica, peço Oi, irmã oração Jéssica. pelos meus filhos Emanuel e Emanuele, que estão Certo. enfermos, para que o Senhor chegue e dê Sim. saúde aos meus filhos, amém? Estou Amém. falando de Barreiros, Pernambuco. Muito bem, Deus abençoe a nossa irmã Jéssica do setor Barreiros, saudamos o pastor Wesley Janai, né, que está ali, todos os obreiros. E, meus irmãos, vamos orar pela serva de Deus, irmã Jéssica, pelo seu pedido de oração. Vamos apresentá-la a Deus e crer que o Senhor é poderoso para dar vitória. Vamos a mais uma participação. A
paz do Senhor Jesus, aqui é Marília de Lagoa do Carro, da congregação Amém. Boa Deixação. Meu Amém. pedido de oração é por todos aqueles que se encontram enfermos, seja no seu lar ou nos hospitais. Cristo cura sim. Amém. Deus abençoe, irmã Marília, essa serva de Deus. Tive o privilégio de cooperar com o nosso pastor e, na época, o pastor Samuel Guerra, que estava ali em Lagoa do Carro, dando assistência à congregação na Rua da Estação, onde a nossa irmã Marília faz parte, a serva de Deus. Tivemos o prazer de conhecer, não é, a família, e nós vamos orar, irmã Marília, apresentando sua vida, sua família e todos os irmãos aí em Lagoa do Carro. Vamos à última participação de hoje, meus irmãos. Senhor, irmão, aqui é a Amém. irmã Maria, da área 3. Pois não, irmã da Maria. Conquista. Eu quero pedir oração pela minha filha, que se encontra afastada do caminho do Senhor, se encontra sem força, Certo. para o Senhor trazê-la de volta para a presença do Senhor. Pois não. E também peço oração pelos meus filhos, peço oração por mim e peço oração por todos os irmãos do Jardim Conquista e o presbítero Zé Bezerra. Certo. Amém? Amém. Deus abençoe, irmã Maria, todo o povo de Deus aí na área 3, não é? E nós iremos orar, apresentando sua família, todo o povo de Deus aí na área 3. Mas antes, meus irmãos, de orarmos, eu quero informar aos irmãos que nós estamos chegando ao final de mais um programa. Quero convidar a cantora, nossa irmã Valdilene, para estar trazendo a sua palavra de agradecimento, fazendo suas considerações finais. Eu quero, em nome do nosso pastor presidente, agradecer a serva de Deus por atender o convite do nosso pastor, pela participação, está louvando o nome do Senhor, e acredito que os louvores que a nossa irmã entoou a Deus aqui foi de bênção, edificação, consolo para todo o povo de Deus. Portanto, irmã Valdilene, Deus abençoe a senhora, continue lhe abençoando, lhe usando poderosamente. A irmã fique à vontade para trazer suas considerações finais. Nós iremos orar. A nossa irmã, logo após a oração, vai trazer a sua palavra de gratidão e, em seguida, ela vai louvar o Senhor e assim nós vamos concluir este programa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, por mais um programa Deus Fala ao Coração, por tua palavra ministrada, pelos louvores, pelo testemunho no quadro Deus de Milagres, pela participação dos nossos ouvintes através de áudio. Sim, Senhor, eu quero louvar, eu quero magnificar a tua soberania, a tua grandeza, entendendo, Senhor, que nós não podemos nada se não for o Senhor. A tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor tem sido fiel, o Senhor é fiel e tem ajudado, tem dado graça aos teus filhos. Mas eu quero te apresentar de forma específica, Senhor, os teus servos que entraram em contato conosco, o irmão Francisco, a irmã Maria, a irmã Marília e todos, Senhor, aqueles que tentaram entrar em contato, mas pela exiguidade do tempo não conseguiram. Contempla os meus irmãos que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre, Senhor, a tua filha que pediu pelo seu irmão, que está nas drogas precisando de uma libertação. Tu és o Deus que tem todo o poder. Pai, eu creio no milagre. Eu creio no milagre, Senhor, e te peço neste momento, quebra as cadeias, desfaz de toda obra de Satanás. Tu és Deus que governa os céus e a terra, e que a nossa alma se deleita na tua presença, Senhor, porque confiamos em ti. Que Deus te abençoe.
Sim, Senhor, a tua filha que pediu oração, eu te peço, abençoe a nossa irmã, Senhor. Faça com que ela entre em contato conosco. Oh, glória ao nome de Jesus. E agradeça o milagre da libertação, Senhor, na vida do seu irmão. Restaura, tira ele da rua e que ele possa testemunhar que tu és Deus, que o Senhor governa o corpo, a alma e a terra. Abençoa o teu povo, Senhor. A tua filha, irmã Valdilene, que esteve louvando o teu nome e ainda louvará neste programa. Leva-nos em paz. Nós pedimos a tua bênção a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Queridos, nós vamos ficando por aqui, encerrando o programa com a irmã Valdilene. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Amém, pastor. Sou grata a Deus, né, por mais esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao meu coordenador, Rafael Ferraz, a toda a minha família, que sempre me apoia. E também sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E estou feliz por estar aqui. E sou grata a você que ficou conosco até agora, recebendo da parte do Senhor. Vamos louvar a Deus? Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar o dia difícil, um ajudado ao teu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor é o teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fato. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois o louvor pra levantar o dia difícil e um ajudado alto, eu sei que é preciso. Logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor é o teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança
lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, filho, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Foi a mão dele quem te sustentou, foi ele quem te ajudou e vai aliviar o fardo, aliviar o fardo. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, filho, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, filho, porque eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo.